Olá, sou Mauro Kahn e vim aqui falar para vocês sobre livros. Vim falar sobre a literatura na indústria do petróleo, uma área que vem crescendo muito. Em 98, quando foi criada a pós-graduação em petróleo, MBP, uma das maiores dificuldades que nós encontrávamos era justamente livros. Naquela ocasião, eu diria para vocês que a Bíblia do setor era esse livro do Daniel Yergin, que foi escrito meados lá dos anos 90 e tal. E ele conta a história do petróleo. Mas a gente não vive só da história do petróleo, não é verdade? Então, depois do Daniel Yergin, que contava basicamente a história do petróleo, o Brasil precisava de um livro que falasse sobre tecnologia de exploração e produção. Foi quando foi lançado pela turma da Petrobras da Bahia o Fundamentos da Engenharia do Petróleo. Esse livro é tão legal, que até hoje ele é muito procurado, é um best-seller do setor, já está na 80ª edição. Mas a gente não podia ter um livro só. Só bem mais recentemente foi lançado, por exemplo, esse livro Petróleo e Gás Natural para Executivos. Então, é um livro realmente bastante interessante, que veio, vamos dizer, somar a engenharia do petróleo com uma linguagem assim um pouco mais para executivos, como o próprio título do livro o diz. Mais recentemente, veio Petróleo, Óleo e Gás Natural. Agora, observem vocês que esses livros, eu peguei lá na nossa biblioteca para poder mostrar, porque o nosso objetivo é que os nossos alunos utilizem ao máximo desses livros para que eles possam complementar o aprendizado em sala de aula. É óbvio que o que todo mundo espera de um professor é que ele seja um grande especialista, que ele seja carismático o suficiente para que motive a turma e para que prenda, inclusive, a atenção de todos. Mas convenhamos que uma pós-graduação com 360 horas, que vai do poço ao posto, os assuntos são tratados de forma rápida. Então, quer dizer, é imperativo que o aluno que busca excelência, que busca um diferencial no mercado de trabalho, que ele vá e estude, que ele pesquise. E é para isso que nós estamos expandindo cada vez mais a nossa biblioteca. Conforme eu falei, eu me dei um grande trabalho de selecionar. Eu não posso dizer que seriam os top 10, porque tem muito livro bom. Mas eu selecionei alguns que estão mais famosos e tentei pegar um livro de cada área para dar uma panorâmica para vocês. Obviamente que no nosso site, lá da pós-graduação, www.mbcursos.com.br, vocês podem encontrar muitos detalhes sobre a pós-graduação, sobre literatura. A nossa intenção é colocar muita coisa lá, de forma a ajudar a desenvolver a indústria do petróleo. Por exemplo, como eu falei, a pós-graduação vai do posto ao posto. E até o momento, eu só estava falando do EIP e da história do petróleo, que está muito ligada à questão da geopolítica. Falei de Daniel Yergin, que é um papa da geopolítica do petróleo, um referencial. Agora, por exemplo, esse livro aqui do Nilo Índio, é um livro excelente, que trata de refino. Ele veio realmente complementar esta área que já tinha livros, que inclusive livros ótimos, que constam da nossa biblioteca, mas surgiu esse novo, que foi lançado mais recentemente, juntamente com mais uns 2 ou 3. Então hoje, por exemplo, a área de refino, vamos pegar a área de refino, que era uma área que tinha muito pouca coisa escrita sobre ela, hoje já é possível se estudar bastante sobre refino e processamento de petróleo e de gás. Por falar em gás, nós temos aqui um livro aqui, recentemente lançado sobre a indústria do gás natural. Fala bastante dos fundamentos técnicos e econômicos. O gás realmente é o grande combustível desse início do século XXI. E a gente no Brasil tem muito gás. Tanto assim, por falar em gás, temos que lembrar também que o gás integra o direito do petróleo. Por exemplo, nós lá no Clube do Petróleo até temos um curso específico sobre direito do petróleo. Então esse livro daqui, por exemplo, é um bom exemplo, porque existem muitos e muitos livros na nossa biblioteca sobre regulação, sobre mudanças no marco regulatório, opinião de autores, alguns mais antigos, outros mais novos. Esse livro, ele impressiona muito pelo tema, pelo título dele. Uma joia rara que eu encontrei outro dia, que é um livro, O que houve de errado. Esse livro, muito pesado, trata sobre gerenciamento de riscos na indústria do petróleo.
Ninguém desconhece, né, como a indústria do petróleo pode causar, né, acidentes, né, poluição súbita, enfim, uma série de coisas. Afinal de contas, o petróleo é altamente inflamável, né? Ou seja, os seus derivados. Então, muitas coisas podem acontecer. E esse livro que foi lançado, ele veio realmente cumprir uma lacuna, né? Que pouca coisa existia sobre riscos. Para concluir, né? Outro dia encontrei esse livro incrível, né? Um livro que, olha o tamanho, vai do poço ao posto, né? Ele foi escrito em português de Portugal, tá? Ele fala o universo da indústria petrolífera, da pesquisa à refinação. É um livro razoavelmente raro. Esses foram os livros que eu trouxe para mostrar para vocês. Obviamente que a nossa biblioteca não para de crescer, porque conforme eu falei, muitos livros novos estão sendo lançados. A gente vem estimulando os nossos alunos, estudem, pesquisem. Quando acabarem as aulas, peguem livros daquele tema, principalmente daqueles que interessam mais a vocês. Porque, bem ou mal, houve uma quebra de paradigma. Aluno de 10 anos atrás quase não tinha livro para consultar. E agora tem muito e no futuro com certeza terá muito mais. Se vocês estiverem interessados na nossa pós-graduação, nos livros, entre no nosso site www.mbcursos.com.br. Obrigado pela atenção de vocês.